Livro de Atos, capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, aos do caminho, como eram chamados, discípulos do Senhor, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhes dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar a impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que o invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Amém? O tema da palavra de hoje é: qual cristão nós somos? Qual tipo de cristão nós somos? Qual tipo de cristão o Senhor Jesus vem buscar? Amém, queridos? Aqui neste texto que lemos, tem 2 tipos de cristãos: o religioso e o obediente. E o Senhor nos confronta mais uma vez nessa noite e nos pergunta qual tipo de cristão nós somos, qual tipo de igreja Ele vem buscar. E eu quero começar falando de Saulo. Não do Paulo, apóstolo. Não do Paulo que escreveu as cartas. Não do Paulo que escreveu mais de 13 cartas. Não do Paulo que curou enfermos, ressuscitou mortos, escreveu epístolas, fundou igrejas e fez coisas tremendas e sobrenaturais. De todos os apóstolos descritos na palavra de Deus, ele foi o maior deles, sem sombra de dúvida. Mas eu não estou aqui para falar sobre Paulo hoje. Eu estou aqui para falar sobre Saulo. Infelizmente. E os irmãos vão entender. Atos capítulo 22, versículo 3 a 5. Paulo, ou Saulo, na verdade, ele fala sobre ele. Atos capítulo 22, 3 ao 5, ele diz: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados. E existem 3 coisas que Saulo era, e que a igreja do Senhor também é. E nós vamos descobrir sobre essas 3 coisas hoje. A primeira coisa: Saulo era um homem
estudado na lei judaica. Saulo era um homem que tinha conhecimento, que detinha conhecimento, um homem que estudou muito a lei judaica. Ele era um homem poliglota que falava várias línguas, ele era cidadão romano e judeu, por isso foi julgado em Roma, sentenciado à morte, morte por decapitação. E Saulo, ele era um homem muito estudado da palavra de Deus, queridos. Era um homem que conhecia a Bíblia, que conhecia, não a Bíblia como a conhecemos hoje, mas a Torá, o Velho Testamento, de capa a capa. Era um homem que conhecia muito a palavra de Deus, que sabia muito da palavra de Deus. E muitas vezes, queridos, nós como Saulo, também temos muito conhecimento da palavra de Deus, ou temos algum conhecimento da palavra de Deus e julgamos ter algum conhecimento da palavra de Deus. E por causa deste conhecimento da palavra de Deus, ou da Bíblia, nós nos pegamos muitas vezes em vãs discussões, em coisas que não têm nada a ver. Para vocês terem uma ideia, queridos, a palavra que eu queria pregar hoje não tinha nada a ver com essa. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque eu não sou guiado pelo que eu faço, pelo que eu quero, mas pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe qual a palavra que eu ia ministrar hoje, querido? A palavra que eu ia ministrar hoje era sobre os falsos profetas. Que foi uma palavra que Deus tinha ministrado no meu coração até quinta-feira. E Deus me deu essa palavra aqui na sexta-feira. Por que eu ia falar isso? Eu vou abrir um parêntese aqui da pregação. Quem viu nos últimos dias sobre tanto falso profeta, faz assim. Oh, aleluia, the king of power, the best. Eu não aguento mais ouvir essa frase. Não tem um meme da internet que não tem isso. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem gente que está voando, mas eu tenho certeza que a maioria ouviu isso. Não tem como. Fizeram até música, irmão, até forró fizeram desse negócio. Você acredita? Não tem lá, o brasileiro tem que ser estudado. O The King of the Power of the Best virou até forró. Oh, Jesus, tem misericórdia. Eu ia pregar sobre os falsos profetas, querido, porque é o que mais está acontecendo. Mas a direção do Espírito Santo não é essa hoje. A direção do Espírito Santo é para que a sua igreja entenda o que é religiosidade e o que não é. É para que nós, como igreja do Senhor, não sejamos mais religiosos, homens e mulheres, que vivem na religiosidade. E o exemplo maior aqui, queridos, era Saulo. Saulo era um profundo conhecedor da palavra de Deus, um profundo conhecedor da lei de Deus, melhor dizendo. E nós, queridos, muitas vezes nos pegamos como grandes conhecedores. Eu vou falar de mim mesmo, não preciso falar de ninguém, como eu sempre falo aqui. Quando eu me converti há 20 anos, muito mais de 20, como eu disse, eu sou muito ruim de conta. Mas há muito mais de 20 anos atrás, quando eu me converti, quando eu era adolescente, graças a Deus o Senhor teve misericórdia, me batizou no Espírito Santo. Num acampamento de jovens, vê que Deus faz coisas poderosas. No ano de 2000, não vou lembrar, enfim, 2000 e alguma coisa. Eu fui cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo me encheu, e eu li a Bíblia inteira, em um mês. Quem acredita? Acho que ninguém vai acreditar. Nem eu acredito. Mas eu li a Bíblia em um mês. Nem eu não acredito. Mas não foi eu, foi o Espírito Santo. Aquela fome, aquela sede era do Espírito Santo de Deus dentro do meu coração, querido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, para te alertar, querido. Muitas vezes esse conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Deus que nós temos ao longo do tempo, principalmente quem é cristão e quem já se converteu há vários anos,
Muitas vezes, querido, isso pode se tornar um orgulho nos nossos corações. E como eu disse, eu não preciso de falar de ninguém, eu posso falar de mim. Eu era um jovem ali de 18, 19 anos, que já tinha lido a Bíblia, que era batizado com o Espírito Santo, e que achava que estava voando na asa do arcanjo. Oh, aleluia, glória a Deus. Estava igual aquele menino, que eu não vou falar o nome para não cair aqui, porque é filmado, The King of the Power of the Best of the World. O Ramanaias lá. Oh, Deus tem que ter misericórdia mesmo do seu povo, aleluia. E isso, queridos, era um motivo de orgulho no meu coração. E muitas vezes, querido, ter conhecimento da palavra de Deus, ou ter conhecimento de parte da palavra de Deus, faz de mim e de você pessoas orgulhosas. Orgulhosas de saber, de conhecer da palavra de Deus. E nos faz ficar entrando em vãs discussões e em coisas que não tem nada a ver. É aquele seu amigo de trabalho fala, ah, não, eu vi que está escrito na Bíblia, os humilhados serão exaltados. Você falou, pô, peraí, não tem nada disso lá não. Aí tem os irmãos falando, mas não tem não? Tem não, irmão. A palavra de Deus diz, ao que se humilhar será exaltado. Né? Os humilhados serão, isso é um provérbio, isso é um ditado popular. E assim por diante. Mas muitas vezes, queridos, nós temos orgulho daquilo que conhecemos, daquilo que sabemos. E queremos entrar em embates teológicos. No nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família. Ah, eu vi lá na igreja que o pastor falou isso e isso. E aí você lê na sua Bíblia, na sua casa. E aí você vai confrontar os outros. Você sabe o que Jesus quer, querido? Testemunho. Jesus quer que você testemunhe o amor dele. Que você testemunhe a mudança de vida, aquilo que ele fez na sua vida. Jesus não está preocupado se você sabe quantas asas tinha o querubim. Se Elias subiu na carruagem de fogo no redemoinho. Se o mar vermelho tinha 4 metros de profundidade e tinha 8 quando eles atravessou. Isso não vai mudar a sua vida nem a dos seus parentes, não, querido. O que vai mudar é o seu testemunho. É você dizer para eles, fala, Jesus me mudou. Jesus me transformou. Jesus me tornou uma nova criatura. Amém, queridos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz assim, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso. Esse tem que ser o nosso testemunho. Então nós teremos que parar, queridos, de discutir no trabalho, em casa, seja onde for. Queridos, eu já entrei em tanta discussão à toa. Nossa, mas foi muita. Quando eu fazia curso de teologia, curso de aprimoramento, que eu lia muito a Bíblia, muito livro e tal. Aí o fulano, o Beltrano, o Ciclano colocava lá no Facebook. O Facebook é ótimo para isso. Ah, é porque eu não acredito nisso. Aí você vai e entra lá, não, mas é porque a Bíblia fala isso. Ah, mas eu continuo não acreditando. Irmão, você não vai convencer ele. Não perde tempo com isso, não. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer, não perde tempo com isso, não. Se preocupe em dar um bom testemunho. Se preocupe em orar. Com o seu irmão, com os seus parentes, com os seus familiares. Se preocupe em dar um bom testemunho no seu trabalho, onde você for. É isso que vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Então, queridos, o primeiro princípio que nós vemos aqui é que Saulo era um religioso que conhecia demais da palavra de Deus. E muitas vezes por conhecermos algo da palavra de Deus, ou conhecermos a palavra de Deus, nos orgulhamos disso e entramos em vãs discussões. Em coisas que não tem nada a ver. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Não é religiosidade. Não é discutir religiosidade. Deus quer testemunho. Deus quer mudança de vida. Deus quer transformação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? A segunda coisa que Saulo era, além de ser um grande estudioso da lei de Deus,
Saulo também era um defensor dessa lei, queridos. Um defensor da lei de Deus. O texto que lemos diz que ele pegou cartas. Ele estava indo para Damasco para achar os do caminho. Os do caminho eram como eram chamados os apóstolos de Jesus Cristo. Aqueles que tinham se convertido ao cristianismo. Os discípulos de Jesus eram chamados dos do caminho. E ali Paulo pegou aquelas cartas e estava indo atrás deles. Mas para que ele estava indo atrás deles, querido? Para cumprir a lei. Ele estava indo atrás deles para cumprir a lei. Na cabeça de Paulo, ele estava fazendo a coisa certa, queridos? Sim. Ele era um conhecedor da lei que estava indo cumprir a lei. Assim como um policial, como o Giovanni está aqui, que já foi policial há muitos anos, pega um mandado de prisão e vai cumprir aquele mandado. Era exatamente o que Paulo estava indo. Ele pegou um mandado de prisão ali para os cristãos e estava indo cumprir aquele mandado. Ele estava indo cumprir a lei. Trazendo isso para nós, queridos. Muitas vezes nós nos enchemos de orgulho da lei de Deus, de sermos cumpridores da lei de Deus, de sermos totais cumpridores da lei do Senhor, e nós ficamos muito preocupados com os irmãos que não cumprem essa lei. E a palavra de Deus diz, em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 42, Jesus diz: como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Nós precisamos ter a consciência, queridos, que todos nós somos pecadores. E muitas vezes só temos o pecado diferente um do outro. Todos nós somos pecadores. Deus não quer defensores da lei. Como eu disse no início, Deus quer testemunhas do poder e do amor dele nessa terra. Embaixadores de Cristo. O segundo traço de religiosidade de Saulo é que ele era um ferrenho defensor da lei de Deus, da lei dos homens. E muitas vezes, queridos, nós fazemos a mesma coisa. Se eu cumpro as ordenanças e as leis do Senhor, fulano, beltrano e ciclano tem que cumprir também. E ficamos preocupados se o irmão fulano, ciclano, beltrano tem cumprido a lei de Deus. Tem feito tudo aquilo que ordena na palavra do Senhor. Como se fôssemos fiscais da lei de Deus. A palavra de Deus diz que o único juiz, querido, da palavra de Deus é o próprio Deus. Jesus é o advogado e Deus é o juiz. E nós não devemos nos fazer como juízes na vida das outras pessoas. O segundo traço de religiosidade de Saulo era esse, queridos. Que ele era um grande defensor da lei de Deus. E muitas vezes nós pegamos sendo defensores da lei de Deus. Ah, mas o fulano não fez isso, o fulano não fez aquilo. O fulano não merece tomar ceia porque ele fez isso. O ciclano não merece estar lá cantando, pregando, fazendo isso ou aquilo porque é aquilo. Porque ele não fez isso, isso, isso e isso. Muito cuidado, querido, por não se tornar juiz na vida dos outros. Olha primeiro a trave do seu olho, para depois cuidar do cisco no olho do seu irmão. Lucas 6:42. Quanto mais você fala sobre a doutrina, grava essa frase no seu coração, querido, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Quanto mais você fala sobre doutrina, querido,
mais religioso você se torna. Quanto mais você fala de Cristo, mais cristão você se torna. Quer saber se uma igreja é bíblica? Essa igreja fala da palavra de Deus. Quer saber se uma igreja é religiosa? Essa igreja só fala da doutrina dos homens. Simples assim. Parece muito simples, não, queridos? Eu vou repetir. Quanto mais você fala da doutrina, mais religioso você se torna. Quanto mais você fala de Cristo, mais cristão você se torna. Quando eu escrevi essa frase aqui, eu falei só o Espírito Santo pode ter falado isso. Não foi eu, não. Quanto mais a igreja do Senhor fala sobre doutrina, o que você pode usar ou não usar, fazer ou não fazer, querido, mais religioso você se torna, mais religiosa esta igreja se torna. Quanto mais de Cristo, mais da cruz de Cristo nós falamos aqui nesse púlpito, quanto mais da palavra de Deus nós falamos aqui, você fala aí na sua casa, você fala para a sua família, quanto mais do Cristo ressurreto você fala, querido, mais cristão você se torna. Amém? Glória a Deus. Quantos cristãos nós temos aqui? O que nós precisamos, querido, é falar sobre Cristo. Ele é o motivo de estarmos aqui. A igreja tem que parar de perder tempo com doutrina, querido. Glória a Deus que essa igreja é uma igreja bíblica. Que tem tanta igreja preocupada se o irmão usa preto, azul, rosa, verde, se a parede é preta, branca, rosa, verde, se o músico está de azul, se ele está de branco. Preocupa com a palavra, querido. Preocupa com falar de Cristo. Essa tem que ser a nossa preocupação. Essa tem que ser a nossa motivação. Amém? Glória a Deus por isso. Terceiro, queridos, e o mais forte de todos, e o mais pesado de todos, que Saulo era alguém que matava pessoas, ou que levava a ordem para matar essas pessoas, para matar cristãos. Como dizemos no início, ele estava cumprindo a lei. Mas o que isso tem a ver conosco nesta noite? O Senhor Jesus, o que Ele mais fez, quem Ele mais combateu, foram os religiosos, fariseus, escribas. Mateus capítulo 23, versículo 4 diz assim: eles atam fardos pesados e os colocam nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Quem Jesus mais combateu não foi prostituta, não foi ladrão, não foi político, foram os religiosos. Leia os evangelhos, querido. Quem Jesus batia pesado eram os religiosos. Você sabe por quê? Porque no coração deles, eles acreditavam que estavam fazendo o certo. Eles estavam matando cristãos em nome de Deus. Eles estavam perseguindo a igreja do Senhor em nome de Deus. E se você for analisar na história da humanidade, o período das trevas, descrito na história com 400 anos, como um período que Deus não falou com ninguém, que a igreja sumiu do mapa. Foi o período em que mais pessoas foram mortas em nome da religião. Você sabia disso? Que eles falam que foi a queima das bruxas, as caças às bruxas. Foram pessoas que falaram, você não é crente, você não é cristão, vai morrer. Queimado, enforcado, e assim por diante. Pessoas que acreditavam que estavam fazendo algo para Deus. E esse é o maior cuidado que nós temos que ter, queridos.
Nós temos que ter o maior cuidado em matar pessoas. Como é que nós matamos pessoas, queridos? Como é que o religioso mata pessoas? Como é que nós, a igreja, podemos matar pessoas na prática, trazendo para os nossos dias atuais? Primeiro, querendo maturidade e santidade de quem está chegando agora. Vou explicar. As pessoas estão chegando na igreja, se converteram essa semana, semana passada, mês passado. Aí o irmão da igreja, o obreiro valoroso do Senhor, chega no irmão e fala: ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Por que, irmão? Não, porque eu não faço, você também não vai fazer. Ah, porque isso, porque aquilo. Querido, o Espírito Santo está mandando eu te dizer, dá uma segurada aí. Muitas vezes nós, queridos, a igreja do Senhor, estamos matando pessoas. Fazendo as coisas que eu vou descrever aqui. A primeira dessas coisas, vou explicar primeiro o que é matar pessoas, queridos. Não é matar fisicamente, não. É matar espiritualmente. Nós matamos pessoas espiritualmente, queridos, quando exigimos maturidade e santidade de quem está chegando agora. Quando exigimos maturidade e santidade do novo convertido. E é exatamente por isso que nós vamos fazer o curso de consolidação com a igreja inteira. É direção do Senhor. Você não pode exigir maturidade e santidade de quem está chegando agora, querido. Como é que você vai exigir maturidade de alguém que está chegando agora, sendo que você tem 20 anos de crente? Eu tenho muito mais de 20. Imagina se o bispo Rosemir, que tem mais de 50 anos de cristão, mais de 40 de ministério, fosse exigir a maturidade espiritual dele em todos os membros. A maturidade que ele adquiriu em mais de 40 anos de ministério. Queridos, a vida cristã é uma escalada, é uma escada que você vai subindo degrau por degrau. A maturidade é adquirida ano após ano, mês após mês, dia após dia. Somos transformados de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? Não queira exigir maturidade e santidade de quem está chegando agora. Amém, querido? Matamos as pessoas espiritualmente quando exigimos maturidade e santidade. Quando exigimos coisas materiais na vida das pessoas, coisas que o Espírito Santo já fez nas nossas vidas. Coisas pessoais que o Espírito Santo fez e faz nas nossas vidas. É o Espírito Santo, querido, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus, é quem vai falar para você o que você deve ou não deve fazer. Não é o seu pastor, não é o obreiro, não é o intercessor, não é o fulano, não é o beltrano, é o Espírito Santo. Eu dei o testemunho aqui hoje de manhã falando exatamente sobre isso. E quando eu era adolescente, era viciado em videogame. Trabalhei 6 meses para comprar meu PlayStation 1. Você vê que tem muito tempo. Não vou nem falar quantos anos atrás. Mais de 20. Mais de 20. E eu comprei, jogava. Minha mãe está aqui, não vai deixar eu mentir. Jogava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E aí tive um encontro com Deus, o Espírito Santo gerou no meu coração. Foi o Espírito Santo que gerou no meu coração. Eu largar aquele vício que eu tinha. É o Espírito Santo, querido, não preocupa não. Não preocupa se você fuma, bebe, faz isso, aquilo outro. Deus quer você do jeito que você está. E é o Espírito Santo quem vai te transformar. É o Espírito Santo quem vai dizer para você o que você vai fazer ou não. Não somos nós que vamos fazer juízo de valor, querido. Não se preocupe em fazer juízo de valor na vida do irmão do lado, não. Só ore e fala: Senhor, enche ele do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo vai convencer. Deixa eu te dar outra novidade, querido. A revelação que o Espírito Santo te dá não é para todos.
Eu vou explicar de novo. A revelação que o Espírito nos dá, queridos, é individual. Sabe por quê, queridos? Porque para uns o Espírito Santo vai falar que usar bermuda é pecado, para outros ele vai falar que não. Para uns ele vai falar para não fazer tatuagem, para outros não. Para uns ele vai falar isso, para outros ele vai falar aquilo. Cada um vai ser ensinado, guiado por Deus de uma forma, querido. Deus sabe exatamente o que você precisa. Deus sabe exatamente o que você necessita. Deus sabe exatamente o que tem que ser tirado ou não da sua vida, querido. E não é porque Deus me revelou que eu não podia jogar videogame que eu vou falar, ninguém nunca mais vai jogar videogame na vida. Deus não falou isso para a igreja, falou isso para mim. A revelação é minha. É individual, querido. Mas tem muita igreja por aí, querido, que faz da doutrina pessoal a doutrina coletiva. Sim ou não? Sim. Não caia nesse erro, não caia nesse engano. Isso é religiosidade, querido. Ah, porque o Espírito Santo me falou que eu tenho que tomar banho de roupa quando eu for na praia. Glória a Deus, irmão, é para você. Aleluia. Vai bronzear só o pescoço na praia. Eu já morei na praia, eu já vi gente lá tomando banho assim. Se o Espírito Santo falou para ele, querido, é para ele. Eu vou tomar banho lá de calção, pegar sol e glória a Deus. O Espírito Santo não falou nada disso para mim. Então entenda, querido, é algo individual. As pessoas ficam pegando revelação individual e ficam jogando para o coletivo. Ah, se eu não posso pintar meu cabelo de roxo, ninguém pode. Eu vi algo até engraçado do pastor Cláudio Duarte falando que ele foi pregar na igreja. Aí ele está olhando assim e falou, nossa, mas as irmãs aqui não pintam o cabelo não, o que está acontecendo? Acabou a tinta da cidade? Falou, as irmãs estão tudo com o cabelo rajado de branco. Aí falou, o que está acontecendo aqui? Chegou no pastor. Falou, uai, pastor, o que aconteceu? As irmãs não podem pintar o cabelo. Não, aqui na minha igreja, a doutrina é que ninguém pode pintar o cabelo. Aí ele olhou para o pastor assim, e o pastor estava com o cabelo pintado. Ele falou, uai, mas a irmã não pode, o pastor pode? Ele olhou assim e falou, uai, que doutrina maluca que é essa? O pastor fala para as irmãs não pintar, e ele pinta o bigode. Ele falou, o sangue de Jesus tem poder, querido. Cuidado com a religiosidade. Cuidado que se Deus revelou uma coisa para você, querido, muitas vezes é para você. Amém? Se Deus falou para você não comer sanduíche meia-noite, que você vai passar mal, não quer dizer que todo mundo que comer vai passar mal, não, irmão. Estou falando algo aleatório. Mas tem coisa séria, querido. E tem coisa que tira a gente da igreja, sim ou não? Essas doutrinas, costumes, essas coisas, essas religiosidades que as pessoas estão mais preocupadas do que dar testemunho de Cristo, do que ser cristão, isso está matando muita gente. Glória a Deus, o Senhor está trazendo aqui em tom de brincadeira, mas isso é muito sério, queridos. Não se torne um religioso a ponto de apontar dedo para um ou outro. Mas entenda que o que Jesus quer de você, querido, é um bom testemunho. O que Jesus quer de nós, queridos, é que em vez de nós sermos Saulo, religioso, nós nos tornemos um Paulo, apóstolo do Senhor, pregador do evangelho, fundador de igrejas, homem que fez grandes milagres e maravilhas. É isso que Deus quer. Deus não quer pessoas preocupadas com doutrina, está preocupado com isso não, querido. Por isso ele instituiu igrejas diferentes, de jeitos diferentes, para que as pessoas que são diferentes se adaptem às coisas diferentes. Imagina, querido, se um pastor, um pregador europeu chega e fala, olha, a partir de hoje, queridos, nós vamos usar só terno, sapato, e ninguém pode usar bermuda, camiseta, gola polo e tal, não sei o quê. Eu sei que isso tem muita igreja, querido. Mas imagina ele pregando lá na praia. Alguém aqui já foi na praia alguma vez? Eu morei lá 3 anos. Você acha que esse tipo de pregação funciona lá, querido? Funciona não.
Eu morei lá em Porto Seguro 3 anos. Lá o taxista trabalha de camiseta, o baiano ia ser só alegria lá. A roupa que ele usa aqui no dia a dia, lá é roupa de gala, é roupa de sair. Camiseta, bermuda e chinelo. Nossa, camiseta, bermuda e chinelo, o povo trabalha, sai, volta, vai, vem. No Rio de Janeiro, alguém já foi no Rio de Janeiro? O povo sai de bermuda, camisa cavada e chinela havaiana pro shopping. Faz isso aqui no Flamboyant. Vou dar um testemunho que aconteceu comigo aqui em Goiânia. Fiquei 3 anos lá em Porto Seguro. Quando eu voltei, eu fui nesse supermercado aqui, que ele não tinha quebrado ainda não. Esse aqui, o Barão aqui. Ainda era Barão ainda. Não estava fechado ainda não, igual está lá agora. Aí eu saí aqui, eu estava aqui no apartamento, tinha acabado de chegar, não tinha voltado para minha casa. E lá, queridos, imagina, você 3 anos andando só de camiseta, bermuda e chinela. 3 anos. Foi um dia não, foi 3 anos. Aí eu falei, vou lá no supermercado, né? Camiseta, bermuda e chinela. Mas normal. Um sol de 40 graus, porque aqui faz pouco sol, né? Pouco calor. Inclusive aqui é mais quente que lá. E fui ali no supermercado. Entrei no supermercado, o povo achou que eu ia roubar o supermercado. Porque eu estava de bermuda e chinela. Falei, sangue de Jesus tem poder, velho. O segurança ficou me cercando, a caixa achou que eu não tinha dinheiro para pagar a compra. Falei, meu Deus do céu, véio, onde que eu estou? Costume, querido. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Por isso a multiforme graça de Deus e o Espírito Santo, querido, trata cada um segundo a sua individualidade. Imagina se todo mundo tivesse que vestir a mesma roupa, fazer as mesmas coisas. É isso que a religiosidade fala. Se todo mundo tem que vestir a mesma roupa, fazer as mesmas coisas e assim por diante, querido. Cada um de nós é tratado, querido, segundo a nossa individualidade. Amém? O seu Deus, Ele trata você de acordo com a sua individualidade, querido. Nós não temos que ser todo mundo igual, não. Graças a Deus por isso. Como, queridos, que a igreja pode matar os sonhos? Ou como é que o religioso, a igreja religiosa ou o religioso pode matar as pessoas? Muitas vezes ela mata os sonhos das pessoas, queridos. Isso é um motivo de que pessoas têm saído da igreja. Porque a religiosidade tem tirado as pessoas da igreja. Como? A pessoa chega com a maior boa vontade, né, cheio do Espírito Santo de Deus, e fala, nossa, um dia eu ainda vou pregar a palavra. Aí chega o boca de Jesus e fala, você? Você não. Você não dá conta de falar nem bom dia? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já falei aqui na semana passada, eu vou falar de novo. Eu estar aqui em cima é um milagre de Deus. Escutei uma verdade muito forte ali embaixo, né? Porque é verdade. Quem me conheceu adolescente sabe que eu não sabia nem conversar com as pessoas. De verdade. Mas Deus faz milagres, amém, queridos? Eu não nasci tocando bateria. Eu não nasci pregando. Eu estudei para tocar bateria. Eu estudei para pregar a palavra. E assim todos nós, queridos, temos sonhos, planos e projetos a serem realizados. E não deixe que o diabo use a sua boca, querido, para matar o sonho do seu irmão. Não deixe, esposa, o diabo usar a sua boca para matar o sonho do seu marido, amém? Falar, eu tenho um sonho de conquistar coisas grandes. Falar, em nome de Jesus, nós vamos conquistar. A mulher sábia edifica a sua casa, querido. Assim também os homens também não podem matar os sonhos das suas esposas. E assim por diante, querido.
Não empreste a boca para o capeta. Quando alguém te contar um sonho, um projeto, fala, vai acontecer em nome de Jesus. Seja a boca de Deus, profeta do Senhor, na vida do seu irmão, na vida do seu esposo, da sua esposa. Amém, queridos? Seja a boca de Deus. Não mate os sonhos. Muita gente tem saído da igreja, tem morrido. As pessoas têm morrido dentro da igreja por causa da religiosidade. Porque muitas pessoas têm contado os seus sonhos, os seus planos e os seus projetos para a pessoa errada. Muito cuidado com para quem você conta o seu sonho, querido. Conte o seu sonho para quem já conquistou aquilo que você quer conquistar. Conte o seu sonho para quem vai te ajudar. Conte o seu sonho para quem vai te impulsionar. Amém? Não deixe com que a boca do religioso fale, não, você não vai conseguir nada, você não vai fazer nada. Nada disso que você está falando vai acontecer. Quando alguém falar isso para você, fala, está amarrado em nome de Jesus. Amém, queridos? Muitas pessoas têm saído da igreja, têm se decepcionado, porque têm contado os seus sonhos e os seus projetos para as pessoas erradas. Têm contado os seus sonhos e projetos para os religiosos. Mas nessa noite, queridos, Deus quer mudar tudo isso. Amém? Nós falamos 3 princípios de Saulo. Alguém que conhecia a palavra de Deus profundamente, alguém que defendia a palavra de Deus, e alguém que matava os filhos de Deus, os discípulos do Senhor Jesus. Que nós não sejamos mais essa igreja religiosa, que tem orgulho da palavra, e fica entrando em vãs discussões, problemas, afins. Que nós não sejamos mais os religiosos que ficam discutindo doutrina, costume, se faz ou não faz, se deixa de fazer. Que nós não sejamos mais aqueles que matam os sonhos e planos e projetos de um do outro. Que não sejamos mais uma igreja religiosa, mas uma igreja obediente à voz de Deus. Amém, queridos? Existe esperança. Este mesmo Saulo religioso, queridos, foi transformado naquele dia em Paulo apóstolo. O texto que lemos diz que Deus enviou o profeta, Deus enviou o servo dele. Falou, Ananias, vai lá na rua que chama direita, e lá vai estar Saulo, ele está te esperando. Impõe as mãos sobre ele, e ele será curado. Que nessa noite, queridos, a religiosidade possa cair nesta igreja, possa cair dos nossos olhos. Que nós sejamos uma igreja obediente e temente à voz de Deus. Assim como o servo do Senhor, o servo Ananias, foi obediente, ouviu a voz do Senhor e obedeceu a voz dele. Sejamos nós também igreja obediente, servos bons e fiéis do Senhor. Que não sejamos mais uma igreja religiosa, que se preocupa com costumes, que se preocupa com doutrina, que se preocupa essencialmente com as coisas deste mundo, mas que nós venhamos a nos preocupar em dar um bom testemunho. Que nós possamos ser a igreja que testemunha do amor de Cristo por onde passa, por onde vai. Que nós possamos obedecer à voz de Deus. Assim como Ananias obedeceu à voz de Deus e foi ter com Paulo. Que nessa noite possa cair dos nossos olhos toda escama. Que possa cair dos nossos olhos tudo aquilo que embaçava a nossa visão. Todo traço de religiosidade, queridos. Eu não preciso falar dos outros, eu posso falar de mim, como eu sempre digo. Primeiro Deus trata conosco, queridos. Eu não sei você, eu não sei se o Espírito Santo falou com você, mas eu tenho certeza que falou.
Deus não quer que sejamos mais religiosos, mas servos obedientes. Nós nos preocupamos com todas as coisas da igreja, com o funcionamento da igreja, com a luz, com o som, com usos e costumes. Se fulano Beltrano vem com a roupa tal, com a roupa assim, com a roupa assado. Se o som está alto, se o som está baixo. Se o pastor gritou, se o pastor falou baixo. Nada disso importa no fim das contas, querido. O que Deus quer de nós é uma igreja obediente. Uma igreja que ouve a voz do Senhor, obedece, põe em prática. Deus não nos quer mais Saulo, mas o Senhor quer de você, Paulo, apóstolo. Quer que sejamos servos fiéis e obedientes. E que as escamas possam cair dos seus olhos. Que as escamas possam cair dos meus olhos, querido. Como eu disse, eu posso falar de mim, eu posso testemunhar de mim. Quantas e quantas vezes, queridos, eu já me preocupei com usos e costumes dentro da igreja. Quantas e quantas vezes eu já me preocupei se o fulano, o ciclano ou beltrano estava falando isso, estava fazendo aquilo. Quantas e quantas vezes eu já matei sonhos, planos e projetos de pessoas por falar a palavra errada, por não ser boca de Deus. Como eu disse, eu tenho mais de 20 anos de igreja. Eu sei, queridos, que muitas vezes eu já fui religioso, em vez de ser servo. E o que Deus requer de nós, queridos, é que sejamos servos do Deus Altíssimo. E não religiosos, que se preocupam só com a letra, que se preocupam só com usos e costumes dentro da igreja. Deus não quer Saulos, Deus quer Paulos, Pedros. Deus quer servos. Deus quer homens e mulheres que ouvem a voz de Deus e colocam em prática. Homens e mulheres que dão um bom testemunho. Feche seus olhos, querido. Eu quero orar por você. E eu quero que você faça uma oração sincera, porque eu sei que esta pregação, esta palavra falou ao seu coração, como falou ao meu. Eu vou repetir aquela frase. Quanto mais da doutrina falamos, mais religiosos nos tornamos. Quanto mais de Cristo falamos, mais cristãos somos. Feche seus olhos, põe a mão direita na altura do seu coração agora.